conosco e está aqui juntamente com toda essa equipe, a qual está fazendo esse trabalho maravilhoso, e nós estamos aqui para contribuir juntamente e nos ajuntar, mas toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A palavra do Senhor diz assim, que não só do pão viverá o homem. O alimento é importante. Foi dado, de fato, oferecendo alimento ao Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus diz, não só do pão viverá o homem, mas sim de toda a minha palavra. Nós precisamos da palavra de Deus, porque a palavra que nos dá refrigério, a palavra que nos dá cura, a palavra que nos dá, de fato, graça, a palavra de Deus que nos leva a nós a vida eterna é através da palavra do Senhor Jesus Cristo. E por isso que nós estamos aqui, apesar de todas essas bênçãos que Deus já tem oferecido a vocês, mas o principal de todas elas é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu tinha algo para dizer aos irmãos, mas eu estava ali meditando, perguntando para Deus, e eu vou ser fiel naquilo que Deus testificou no meu coração. É somente um versículo, e eu não vou tomar muito tempo, e será com muito objetivo aqui nesta noite, e Jesus Cristo vai de encontro com a sua vida. Está escrito em Gênesis, no capítulo 3, versículo 9, e onde o Senhor Jesus Cristo, onde o Senhor Deus diz assim: Adão, onde estás? É uma pergunta, a qual o próprio Deus está trazendo. Onde estás? Deus está procurando Adão. Mas vamos entender dentro do contexto. No capítulo 1, o próprio Deus faz todas as coisas. Ele cria o céu e a terra, e começa a se formar um dia após outro dia, criando todas as coisas, criando o céu, a terra e todas as animarias do campo. Assim Deus vai se formando. No capítulo 2 agora, o próprio Deus, ele faz e começa a conversar. E ali diante da Trindade nos mostrando, façamos o homem semelhante, igual a nós. Nós vamos ver que o próprio Deus está conversando e está trazendo de forma para criar o quê? A criação, a humanidade, para diante viver sobre a terra, porque o próprio Deus está criando a terra. Agora, o próprio Deus agora, ele faz de fato um boneco sobre a terra, e ali sopra sobre a narina e cria um homem chamado Adão, e dá um homem chamado Adão. E ele agora, presta atenção dos irmãos, e Deus começa a instruir a Adão. Instruir diante do quê? Glória a Deus. Instruí-lo diante do quê? Aquilo que seria a vontade de Deus sobre a terra. E qual era a vontade de Deus? Para que o homem seja de fato fiel ao próprio Deus, na tua palavra, na tua vontade. E dentro daquela vontade de Deus, Deus dá ordem ao homem: ó, não toca naquela árvore. E ali está criada uma árvore, que chamada do bem e do mal, uma árvore diante a qual Deus limitou o homem. E ali tem um fruto sobre aquela árvore. A Bíblia nos diz que Deus formando o homem, ele olha para o homem e começa a instruir o homem. Agora, Deus dá um sono profundo ao homem. Por que dá um sono profundo ao homem? Porque ele instrui ao homem a dar ao nome aos animais. E diante nós vamos ver, dentro da palavra de Deus, que o próprio Deus está ensinando ao homem a dar o nome. Ele olha para o animal, dá o nome aos animais. Ele olha para o outro animal, dá o nome ao animal. Só que o homem, ele se entristece. Por quê? Ele vê que cada animal, de fato, tem o quê? Um macho e uma fêmea. Só que agora, o próprio Adão, ele olha, não há outra fêmea, só há Adão. E Adão agora parece que entristece. E Deus, ele vê a tristeza no coração de Adão, dá um sono profundo de Adão e arranca da costela de Adão e forma quem? A mulher. A mulher para quê? Para ajudar. Ajudar diante aos seus afazeres, diante daquilo que era a vontade de Deus. Agora nós vamos ver que Deus dá algo para o homem.
ao que ele ensinou, os atributos, e deu ao homem diante da vontade de Deus, e deu o próprio homem agora ensina quem? A mulher. Interessante que agora em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos entender aquele versículo que nós iniciamos. Aonde está? Aonde está? Aonde está? Adão. Deus está procurando Adão. Deus está procurando Adão. Deus está procurando Adão. Por que, pastor? Entenda uma coisa. Deus ensina ao homem. O homem ensina a sua esposa. E diante daquele momento, havia uma serpente, animal astuto. Em Apocalipse nos revela, no capítulo 3, que essa serpente simboliza quem? Satanás. E Satanás, ele arma uma armadilha contra quem? A mulher de Adão, Eva. Que ele arma diante uma armadilha para ela, para que ela caia diante daquilo que seria contra a vontade de Deus. O que? A desobediência. E nós vamos ver que dentro da desobediência, a mulher ali está. E o homem já tinha instruído ela. E a vontade de Deus é: não coma daquela árvore. E o que acontece? A mulher, a própria serpente, trazendo uma figura que para vocês entenderem, ela entra na mente daquela mulher e diz para aquela mulher: não foi bem assim que Deus te disse. Pode comer do fruto. Não tem problema de você comer do fruto. E trazendo de fato algo dentro da mente daquela mulher. Por quê? Porque a primeira estratégia de Satanás é tomar a mente do homem, dizendo que não há problema. Que não há problema de você fazer isso, fazer aquilo. Não há problema de você de fato desrespeitar a vontade de Deus. Aquela mulher então, diante daquela imediações a qual o próprio Adão não estava, a mulher pega do fruto a qual Deus não permitiu pegar, e come do fruto e dá o fruto adiante a quem? O próprio Adão. Olha para você dizer que interessante. E o que acontece? E Deus, todas as tardes, Ele tinha diálogo com o homem. Ele tinha prazer de falar com o homem. Só que diante da desobediência do homem, quebra aquela aliança diante de Deus. E Deus agora entra dentro do jardim do Éden. E aquela que era a normalia de Deus a falar com o homem, Ele está procurando o homem. E aonde está Adão? A Bíblia nos diz que Adão agora, ele se esconde juntamente com quem? A sua mulher, Eva. Por que se esconde? Porque ele sabe que havia pecado contra Deus. E Deus está perguntando: onde está Adão? Por que Adão está escondido? Está em pecado. Porque Adão saiu de fato diante dos olhos de Deus? Porque ele transgrediu contra a vontade de Deus. Mas o que tem a ver, irmão Everton? O que tem a ver é que quando Deus está perguntando diante aonde Adão está, é somente para que Adão se apresente a ele: Senhor, aqui estou eu. Mas Adão, ele aparece agora com uma desculpa: Senhor, a mulher que tu me deste, ela me fez a pecar contra o Senhor. Ele está acusando quem? O próprio Deus. Só que Deus, Ele não tem culpa. Agora o próprio Deus, nós vamos ler que dentro do contexto do capítulo 3, Deus começa a sentenciar a terra, trazer de fato a sentença sobre o homem, sobre a mulher, sobre a vida do homem, diante desta vida a qual nós estamos. Por causa do quê? Por causa da desobediência. Mas olha agora para vocês verem, dentro desse contexto que agora estamos, eu quero que você preste atenção em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo agora, nós vamos ver que o próprio Deus, dentro do contexto, nós vamos ver que diante dele, Adão e Eva, eles estavam o quê? Nu. E eles começam a olhar para as suas vergonhas e tentam encobrir a sua vergonha. Pega de fato uma folha de figueira para encobrir a sua vergonha. Mas não tem como nós usar métodos para encobrir os nossos pecados, os nossos erros. Não tem como nós colocar uma roupa e dizer que nós estamos bem e santo. Não tem como nós trazer algumas atitudes diante
da nossa vida e dizer assim: nós estamos tão perfeitos que não há pecado sobre nós. Entenda uma coisa: diante de Deus não há pecado escondido. Por quê? Porque o Senhor conhece o oculto e secreto do nosso coração. Fala com a que me tocar. E quando Deus agora olha Eva se encobrindo as suas vergonhas. O que é vergonha? Pecado. Pecado escondido. Se encobrindo diante aquilo que está aparente. E não tem como se cobrir. Adão se esconde também. Se cobre as suas vergonhas. Sabe o que Deus faz? Ele pega de fato um animal e mata o animal. E faz uma veste e coloca sobre diante a Eva. Coloca de fato diante o próprio Adão. Que é onde João Batista revela para nós: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Jesus Cristo está sendo revelado lá em Gênesis no capítulo 3. Revelado agora diante lá no Evangelho. Diante que o próprio Cordeiro, aonde que estava sendo morto, ele queria ser crucificado para trazer salvação da vida da humanidade. Jesus Cristo, aonde a Bíblia nos revela que ele seria morto por causa dos nossos pecados, por causa das nossas culpas, por causa dos nossos erros. Entenda de fato o Calvário. Jesus Cristo, ele foi entregue, não tinha pecado sobre ele. Colocaram ele sobre um madeiro, numa cruz a qual estava. Aonde era para o homem pecador, quem era para estar? Eu, ali sendo crucificado. Aonde era para eu ser morto, aonde era para você ser crucificado. Mas Jesus Cristo diz assim: ele tomou todas as nossas dores, tomou diante todos os nossos pecados, e foi diante a crucificação. As mãos que abençoavam agora estavam sendo pregadas na cruz. Os pés que estavam caminhando sobre esta terra, abençoando, estava sendo crucificado naquela cruz. Por causa do que? Não havia acusação sobre ele, mas havia sobre nós. Mas ele tomou todos os nossos pecados por amor da nossa vida. E quando Jesus está sendo crucificado, presta atenção, a cruz era feita por medida. A cruz, todos os homens que eram pecado, que diante para a crucificação, eles mediam o homem. E quando eles mediam o homem, eles sabiam de fato que dava certinho os palmos dele. Mas aquela cruz que Jesus Cristo estava sendo crucificado, não havia medida sobre ele. Por quê? Não era para ele, era para mim. Não era para ele, era para nós. E o que acontece? Segundo os historiadores, colocam Jesus Cristo naquela cruz, destronca o braço dele. Jesus Cristo está sofrendo. Estica os braços dele. Jesus Cristo está sofrendo. Esticam as pernas dele. Jesus Cristo está sofrendo. E diante do Calvário, pregam ele, colocam de fato ele diante lá em cima. Está ali os homens pecadores em sua volta. E ele olha para o céu e diz uma palavra que diz assim: Telestai. Amaste que me ama, Pai. Mas antes de ele dizer essa palavra, irmão Francisco, ele disse assim: Pai, por que me abandonaste? Houve de fato uma desligação de Deus para com o seu próprio filho. Porque Jesus Cristo estava diante sendo crucificado. A Bíblia nos diz que todo o nosso pecado foi transmitido para ele. Todo o nosso pecado, toda a humanidade foi transmitido para ele. E Jesus, naquele momento, o Pai se desliga com ele. Alacabaste que me ama, Pai. Aí vem a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde está dizendo que o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, ele está dizendo: Telestai, está pago, a nossa dívida está paga, a tua dívida está paga. Nós não somos devedores, porque Jesus Cristo pagou um certo preço, foi de morte naquela cruz, por amor da nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Para nos dar novamente
a comunhão para com Ele, para nos dar novamente a paz para com Ele, para nos dar novamente o diálogo para com Ele. Então você que está aqui nesta noite, você pode levantar as tuas mãos para o céu, porque Jesus Cristo está te vendo, Ele está te ouvindo, Ele está aqui no controle, Ele está diante do controle desta comunidade. Jesus Cristo não te esqueceu, porque aonde a palavra dele chega é sinal que ainda há uma graça, há uma esperança. Jesus Cristo é esperança. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Alabasta que me tocai rapidinho. Aleluia. Com 13 anos de idade, Aleluia. eu já morava fora de casa, com 2 revólveres embaixo do meu travesseiro. Com 14 anos já estava no crime. Com 15 anos já tomava conta de 5 comunidades. Com 16 anos já tomava conta de vários, transferia as drogas para várias comunidades do Vale Paraíba, do estado de São Paulo. Até que um dia a polícia me pegou. Eu fiquei 3 dias de frente de um vaso sanitário algemado. As polícias urinando, chutando a minha costela. E eu olhando naquele momento, mas eu dizia, lembrava de algo que minha avó dizia para mim: aonde você estiver, Deus está. Glória a Deus. Minha avó não era crente. Minha avó de certo falava de algo que alguma coisa por ouvir, creu no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele momento, no 3º dia, sofrendo daquela forma, eu não suportava mais. Eu estou encerrando. Não suportava mais. Eu falei: Deus, se o Senhor mesmo existe, me arranca daqui. No 4º dia, veio o policial, veio o escrivão, me tirou dali. E eu estava lá na cidade de Ubatuba. Fui solto, volto eu para Guaratinguetá. Continua na minha vida miserável, esquecendo daquilo que eu tinha falado. Qual era a promessa minha? Se o Senhor me soltar, eu continuarei servindo ao Senhor. Mas no momento de desespero nós falamos coisas, só que nós somos devedores, nós não cumprimos. Só que naquele momento volto eu na minha vida de perdição, na minha vida de pecado, na minha vida de destruição. Continuo da mesma forma. Mas até que um dia, novamente eu, fugindo das autoridades, entro dentro de uma igreja evangélica, aonde nunca tinha entrado. Sento no último banco, a força tática entra ali e começa a procurar. E eu tremendo, até que um homem está pregando que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho unigênito, que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu naquele momento frágil, tremendo por causa das autoridades, estava ali com medo de ir para a cadeia. Eu perguntava dentro de mim: quem é esse que me amou de tal maneira? Quem é esse que entregou a sua vida? Eu cheio de pecado, cheio de anos de prostituição, mentira, roubando, adulterando. Como pode Deus alguém amar desta forma, morrer desta forma por alguém? Então eu queria conhecer o próprio Deus. Vai no 3º dia, ali entrando naquela igreja, escondido dos meus amigos, cheio de droga no bolso, sento no último banco, o pregador está pregando, e eu faço algo na minha mente perguntando: parece que esse homem está pregando é para mim, parece que esse homem está falando é algo para mim. Eu comecei a duvidar daquelas palavras, até que então aquele pregador disse assim: ó, você que está no último banco, vem aqui na frente. Eu olho na minha lateral, tinha ali uma orquestra. Quem estava tocando a orquestra era um dos rapazes que era da Polícia Civil. Eu olho diante do outro lado, era outro rapaz da Força Tática. Eu falei assim: caiu a casa. Só que não, quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele não nos envergonha, Ele tem para salvação. Aleluia. E Ele me trouxe. Eu falei assim: se é Deus, Deus vai falar comigo. Ele só disse assim: o pregador, arranca tudo que você tem no bolso, coloca aqui na nossa frente, porque você fez um propósito diante da tua mente para ver se era Deus. Eu olhei na porta do lado esquerdo, saí retirada, mas no outro domingo estava eu ali sentado de novo para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Até que então
Aos poucos a palavra foi entrando no meu coração, e eu dando crédito a ela, pela misericórdia e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou aqui pregando esta palavra. A Bíblia nos diz em Marcos no capítulo 10, a partir do versículo 46 e diante, presta atenção nisso daqui. Isso aqui é espiritual, é uma realidade na nossa vida. Você que está aqui dentro, do lado de fora, Deus está falando com você. Nós temos uma deficiência sobre nós. A Bíblia revela de um homem de Jericó que estava com uma deficiência em seus olhos. Ele estava cego. Todos nós somos cegos. Só que não é uma cegueira física, é uma cegueira a qual nós não podemos ver Jesus Cristo, a qual nós não podemos ver uma esperança, uma transformação na nossa vida. Este homem estava na beira do caminho. Jesus já tinha entrado em Jericó, estava saindo de Jericó. Até que então, aquele homem começa a clamar: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Por que ele está clamando? Porque alguém ouviu falar de Jesus Cristo. E por isso que nós pregamos a palavra. Porque quanto você fala, mais fé entra. Quanto mais nós falamos, mais fé entra. E você vai crer nesta palavra. Então ele ouviu um Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Jesus que salva. O homem estava ali na beira do caminho, não tinha condição. Ele tinha uma família, mas a família desprezou. Ele estava mendigando, ninguém tinha mais nada para ele, a sociedade não tinha mais nada. Ele estava ali mendigando, querendo esmola. A situação do homem miserável. Mas sabe o que é interessante? Quando Jesus está passando, ele começa a clamar. Jesus Cristo para chamar aquele homem, até que alguns se levantam. Outro vai se levantar quando você chegar perto de Jesus. Não adianta você ir, não adianta você estar com Jesus, não adianta você ir diante disso. Sabe por quê? Porque as pessoas parecem que veem de fato que o evangelho não é verdadeiro. Mas entenda uma coisa: o evangelho não é físico, o evangelho é espiritual, é glória. Quanto mais você se entrega, mais Deus muda. Quanto mais você se entrega, mais Deus transforma. Mas quanto mais Deus se entrega, mais Deus realiza. Aquele homem ele tinha o quê? Uma deficiência, certo? Você pode ter uma deficiência. Eu abro um parênteses aqui. Eu tinha uma deficiência. Qual era? Eu não era usuário, eu era traficante. A minha deficiência era o quê? Dinheiro. Traficar, vender, mandar roubar, assassinar. Há uma deficiência sobre nós. Alguém tem uma deficiência. Sempre teremos uma deficiência. Mas o que você tem a ver? O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer uma coisa: que a deficiência em nossa vida não nos para, mas sim, entenda uma coisa: você pode ter uma deficiência, mas você tem outros sentidos. Você pode clamar nesta noite. Ele não podia ver, mas ele podia falar. A Bíblia nos diz que ele começa a clamar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não vê, mas eu posso falar, porque Jesus Cristo, ele está passando por aqui. Aleluia. E mais uma vez Jesus Cristo retorna a este lugar. O homem da mão furada está passando por aqui. Oh glória. Você pode clamar esta noite. Eu não sei de fato a sua deficiência, o teu pecado, mas clama a Ele nesta noite, porque Ele está parando por você. Aleluia. Glória a Deus. Ele para, chama Ele. Aleluia. Fala, qual a sua deficiência? Ah, qual é a deficiência? Mas você tem outros motivos. Você pode não ver, você pode falar, pode ouvir, pode sentir Ele nesta noite, oh glória. Sabe qual é a pergunta que Jesus Cristo fala para ele? O que queres que eu te faça? Jesus está perguntando para você nesta noite: o que queres que eu te faça? Oh glória. Aleluia. Oh glória. Sabe o que é interessante, evangelista Juliano? Que aquele homem, ele estava o quê? Mendigando. Ele poderia falar assim: eu preciso de comida, eu preciso de dinheiro, eu preciso de tal coisa. Sabe o que é o lindo do homem? Lembra de Adão? Adão, onde está?
se apresentar diante de Deus e reconhecer até a sua deficiência. O homem olha, Senhor, eu tenho de fato uma cegueira, mas no contexto bíblico está dizendo assim, ó, Senhor, eu quero voltar a ver. Ele quer enxergar, ele quer ver as coisas, mas diante da palavra de Deus, o próprio homem ele reconhece a sua deficiência, ele volta para Deus. Ai, caramba, Adão, onde está nesta noite? É somente você apresentar por Ele. Eva, onde você está nesta noite? É somente você se apresentar diante dEle. Ai, Deus, eu estou querendo encerrar, mas tem de misericórdia em mim. Olha para você ver, Caim e Abel estavam lá dentro do jardim, estão oferecendo de fato algo para o Senhor, era um culto a Deus. Eu tenho que falar, Jesus, guarda a minha alma. E diante daquele momento, Abel dá a oferta de fato, e Deus recebe a oferta de Abel. E agora, Caim mata Abel. E Deus fala para Caim, Caim, onde está o teu irmão Abel? Sabe o que Caim fala? Eu, guardador do meu irmão? Era somente ele falar, Senhor, eu matei o meu irmão Abel. Deus, ele não veio apontar os nossos erros. Ele só quer que nós apresentamos diante dele e dizer assim, Senhor, eu pequei contra ti, Senhor. Que me tocar. Eu não vim lá de Guaratibuetá à toa. Eu não vim aqui simplesmente levar algo de recordação. Eu vim aqui como voz, porta-voz de Deus nesta noite. Eu não vim para passeio. Eu não vim simplesmente para ver o meu irmão, abraçar ele. Eu vim aqui pregar a palavra com graça e com misericórdia nesta noite. Alacabasto e que me tocar. Jesus Cristo está chamando Adão. Jesus Cristo está chamando Eva, glória. Quem quer a primeira alma, quer entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo nesta noite. Quem quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo nesta noite. Deus tem de fato uma transformação para a tua vida. É só para quem crê. É para quem crê no poder da graça, da misericórdia de Deus. Eu não estou falando para você mudar de religião. Eu estou falando para você aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da tua vida. Alguma alma nesta noite quer entregar sua vida para Jesus? Alguém que está afastado? Quer vir, varão? Vem aqui, vamos orar para você. Pode vir aqui. Venha. Vergonha não. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Alguém que está afastado do caminho do Senhor Jesus. Você parou por algum acidente, algum tropeço. Você aqui nesta noite, você jovem, criança, vem aqui, Jesus Cristo tem uma bênção para a tua vida. Jesus Cristo também aceita Ele como Senhor e Salvador da vida. Criança também precisa ter um encontro com Jesus. Jovem precisa ter um encontro com Jesus. Oh glória! E jovem, Jesus te ama. Jesus te ama, eu estou falando. Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história. Tem feito coisas maravilhosas. E eu creio que Deus irá fazer na tua também, em nome de Jesus. Mas alguém quer aqui entregar sua vida a Jesus? Irmãos, é só entregar. É por sua fé. É por sua fé. É a palavra que convence, a palavra que transforma, a palavra que muda. O evangelista Francisco tem um testemunho maravilhoso. Não vai dar tempo, mas eu creio que nós vamos ter outra oportunidade, nós vamos voltar aqui. Se o irmão Francisco contar o testemunho dele, coitado do meu, está lá embaixo. Mas Jesus Cristo fez uma obra maravilhosa nessa vida, irmãos. Todos nós aqui somos reis, somos salvos, estamos sendo aperfeiçoados. Eu quero orar. Eu quero orar. Tem uma jovem que está, eu não sei onde que eu ouvi, uma jovem que está grávida aí fora, eu quero orar por ela.
Glória. Aleluia. Tem alguma jovem aqui fora que está gestante. Glória a Jesus. Jesus Cristo está procurando Adão aqui. Eu vou falar alguns nomes aqui. Se você sentir, se for o teu nome, sinta que é de Deus. Hein? Aonde está a Marcela? Aonde está a Larissa? Aonde está a Roberta? Aonde está a Juliana? Aonde está a Maristela? Aonde está o Roberto? Aonde está o Marcelo? Aonde está o Lucas? Aonde está Deus? Está chamando a Deus. Acabaste que me anda, Pai. Eu sinto uma graça de Deus nesse lugar. Acabaste que me anda, Pai. Biaste que há. Quantas vezes você está aqui? 7 vezes. Glória a Deus. Menina, glória a Deus. Tem mais alguém aqui nesta noite? Eu vejo o espírito da morte rodeando esse lugar. Oh, Jesus, guarda minha alma. O espírito da morte rodeia esta comunidade. Aleluiaste que me manda, vai cair por terra nesta noite em nome de Jesus. Senhor Deus eterno Pai, é guerra, nós estamos no mundo espiritual. Pelo poder do meu Cristo que vive e reina, tranquiliza vigorosamente, porque está do lado de dentro e do lado de fora agora, em nome de Jesus. Somente o Senhor fala agora, Pai. E que todo fogo das trevas, toda obra maligna, Senhor meu Pai, começa a se desfazer e quebrar agora. Toda a investida de Satanás agora, pelo poder do teu nome, porque Cristo vive e reina. Que me manda, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se tranquiliza, Senhor, a mente desta alma, Senhor meu Pai. Somente o Senhor tem autoridade agora. Eu vou sair aqui. Glória a Deus, aleluia. Somente o Senhor tem autoridade, Senhor. Aleluia. Pai, que pega esta mulher, Senhor meu Pai, aonde ela estiver. Pega esse homem, Senhor, que está escondido, que está aprisionado, que toda corrente agora quebra agora por terra, agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor meu Pai. Vai desfazendo, Senhor meu Pai, agora. Toca no esôfago, toca no estômago, Senhor meu Pai. Se alguém comeu alguma coisa mortífera, Senhor meu Pai, nessa noite, começa a revelar agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Começa a desfazer agora em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, vai tocando as crianças, Senhor. Vai tocando os adolescentes agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus agora. É pelo poder da tua graça e da tua misericórdia, Senhor. Vai desfazendo agora em nome de Jesus. Eu ordeno a você, Satanás. Pega tudo que é teu. Em nome de Jesus. E tome retirado. Em nome de Jesus eu profetizo. Eu profetizo para esta comunidade. Homens de oração. Eu profetizo que haverá uma igreja neste local. Uma igreja verdadeira, lavada, remida, Senhor. Eu profetizo, Senhor meu Pai, que não haverá, Senhor Deus, uma geração diferente. As pessoas não acreditam nessa comunidade, mas o Senhor acredita. Aleluia. O homem não acredita, mas o Senhor acredita, Senhor. Pai, aqui está esta jovem. Eu amo, Senhor Deus, pela vida da Carol. Deus, o Senhor conhece os sonhos dela. Tu conhece o deitar e o levantar da tua vida, Senhor. O Senhor viu, Senhor. E ela não veio por acaso aqui nesta noite, Senhor. Pode até dizer assim, não tinha nada o que fazer, vamos lá. Mas
mas foi o teu Espírito Santo que convenceu, Senhor, meu Pai. Aleluia. Ah, Senhor Deus, Pai da glória. Aqui tem uma vida, Senhor, meu Pai, que ela está, Senhor Deus, carregando, Senhor. E foi o Senhor que concedeu a ela, Senhor, meu Pai. Alabasta que me monta a calma de aço. Deus me mostra uma caminhada até a sua, de fato, a tua gestação, até o teu parto. E me alabasta que me monta a calma. E você está entrando dentro do leito. E ali estão todos os médicos preparados, prontos para diante, fazer de fato o teu parto. Até então, tudo está bem. A tua pressão, o batimento cardíaco, o acompanhamento, que por muitas vezes é difícil, ela acabaste, que não, e eu vejo de fato dentro dessa caminhada os teus sonhos querendo se realizar. O quarto, de fato as roupas, tudo preparado. Eu sei que a luta é grande, a dificuldade é grande, a distância é grande, as impossibilidades são grandes, mas para Deus nada é impossível. Em Gênesis capítulo 18, versículo 14, diz assim: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Em Lucas capítulo 1, versículo 37, diz assim: nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Carol, Deus está guardando o teu parto. Deus está guardando o teu parto. O nome do Senhor será glorificado. Tu verás a mão de Deus diante daquele. Antes mesmo dos médicos, o Senhor está colocando nas mãos. Emiasta que me anda, Pai. Acalma o teu coração. O vento está balançando. É como se estivesse um trajeto dentro do barco. O caminho está indo. O vento vai balançar. A dificuldade vai vir. O desespero vai vir. Mas será que eu vou conseguir aquilo? Será que eu vou conseguir aquilo lá também? Falta alguma coisa. Falta algo diante. Falta ainda esse sapatinho. Falta aquela fraldinha. Falta diante aquela algo que você tanto está dedicando para ter. Parece que falta. Mas Deus é provedor. Deus é provedor. Aleluia. Você vai ver as bênçãos de Deus que Deus vai colocar sobre a tua casa, a tua família. Aleluia. Deus não te escolheu por acaso. Mas sim diante de um grande propósito. E Deus vai te revelar em pouquinho de tempo, diante do teu chamado. É diante para que você possa ter andado nesta vida. Em muitas jornadas você passou alguns momentos de frustração, sonhos parados, querendo ser de fato alguma coisa dentro desta vida que nós dizemos na sociedade. Parece que não vai se realizar. O que será de mim agora? Mas sabe de uma coisa? Deus ainda está no controle de tudo, de todas as coisas. O tempo passou, a idade chegou, mas Deus está com as mãos estendidas sobre você. É tempo de novas coisas, é tempo de coisas novas para a tua vida, é tempo de ter um encontro com Ele verdadeiro, é tempo de afirmar nos pés dEle e reconhecer que Ele é o único suficiente Salvador da tua vida. Acabaste que me ama, tem mais alguma vida aqui nesta noite? Não há mais ninguém? Que Jesus Cristo tem de misericórdia. Hoje Jesus está te chamando. Onde está Adão? Onde está Eva? Jesus está fazendo um convite a você. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará.